Você quer mudar de vida? Quer transformar sua realidade, alcançar a abundância que tanto deseja, ver os frutos de todo esse esforço silencioso florescendo? Então, aceite uma verdade que a maioria rejeita. O crescimento não acontece quando você quer, mas quando você se força a agir mesmo sem querer. É nos dias sem vontade que a vontade se constrói. É na repetição forçada que o hábito se consolida. E é esse hábito que molda sua nova identidade. A maioria ainda acredita que a abundância é consequência de algo externo, que ela virá com a sorte, com o tempo, com uma oportunidade que caia do céu. Mas não virá, porque a abundância verdadeira, aquela que se instala de forma permanente, nasce de dentro para fora. Ela é criada por um padrão de comportamento consistente, disciplinado e profundamente intencional. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que pratica. E por mais que isso seja desconfortável de ouvir, é necessário. Porque o que separa quem apenas sonha da pessoa que realiza é simples. Os realizadores não esperam se sentir prontos. Eles criam o sentimento através da prática. Se você chegou até aqui, é porque algo em você cansou da estagnação. Cansou de assistir a vida de outros se movimentando, enquanto a sua parece girar em círculos. E se esse sentimento já começou a se transformar em força, aproveite esse impulso. Inscreva-se agora no canal e caminhe ao lado de quem decidiu levar a evolução pessoal com seriedade. Há muito mais te esperando, e o que vem a seguir pode reestruturar seu modo de viver. O que você precisa entender de uma vez por todas é que a prática diária é a raiz da abundância duradoura. Ninguém prospera por acaso. Ninguém alcança excelência vivendo de impulso. A abundância não visita os que se deixam levar pelas emoções do momento. Ela se instala na vida dos que constroem consistência mesmo em meio ao caos. Napoleon Hill afirmava com clareza: o sucesso é o subproduto de um propósito definido, seguido por ação determinada todos os dias. E essa é a verdade que poucos aceitam, porque dá trabalho, porque exige renúncia, porque força você a olhar para seus próprios padrões com honestidade brutal. Olhe agora para sua rotina. Observe os seus primeiros momentos do dia. Existe ordem ou existe confusão? Existe intenção ou apenas reação? A forma como você inicia o dia é a forma como condiciona seu cérebro a responder à vida. Quando você acorda e já se coloca em movimento, mesmo sem vontade, está ensinando à sua mente que o conforto não é prioridade. A evolução é. Evoluir em abundância é, antes de tudo, reeducar seu corpo e sua mente para obedecerem a uma decisão superior. Uma decisão que foi feita antes da dúvida, antes do cansaço, antes da hesitação. Quem vive baseado em sentimentos nunca constrói estabilidade, porque o sentimento muda, o propósito não. Você quer crescer? Então pratique isso. Faça mesmo sem querer. Levante mesmo com sono. Estude mesmo sem motivação. Trabalhe mesmo sem clareza total. Treine mesmo cansado. Reflita mesmo com a mente agitada. Leia mesmo sem foco. O importante não é a perfeição do ato, é a constância da repetição. Todo crescimento verdadeiro acontece na dor. Não é a dor de se machucar, mas a dor da resistência. A dor do esforço que vai contra os impulsos primitivos do corpo e os sabotadores da mente. Mas essa dor tem um nome diferente: dor da construção. E ela sempre vem antes da glória. Veja qualquer pessoa que você admira. Pode ter certeza. O que te impressiona nela não é talento, carisma ou genialidade. O que te impressiona é o que você não vê. É o tanto de vezes que ela se forçou a fazer o que precisava ser feito quando ninguém aplaudia. É o volume de dias em que ela agiu mesmo em silêncio, mesmo duvidando, mesmo falhando.
E aí está a chave. A prática forçada gera força interna. Ela muda a forma como você se enxerga. Porque a cada vez que você age apesar da resistência, sua mente registra uma nova mensagem. Eu sou capaz. E essa convicção, quando repetida, cria uma nova identidade. Você começa a se ver como alguém confiável, alguém que cumpre promessas, alguém que, independentemente das circunstâncias, levanta e age. Esse é o tipo de mente que atrai resultados. Porque o universo não responde à intenção fraca, ele responde à ação firme. A abundância começa com uma decisão, não falhar consigo mesmo hoje, e ela se consolida quando essa decisão é tomada novamente amanhã, e depois de amanhã, e no próximo mês, e pelo ano todo. Porque, ao final das contas, a vida só se curva diante de quem tem coragem de continuar se movimentando, mesmo quando o cenário diz para parar. Você quer uma vida extraordinária? Então não busque o extraordinário nos eventos. Busque no comum. Busque na prática repetida, busque na rotina, porque é ali que o milagre acontece. O milagre da evolução, da abundância, da transformação visível. E se você realmente estiver comprometido com isso, comece hoje a praticar uma coisa simples, todos os dias. Algo que te desafie, mas que seja possível. Algo que construa, mesmo em silêncio. E, acima de tudo, algo que você se comprometa a fazer independentemente do seu humor, da sua motivação, da sua disposição. Simplesmente faça. Porque no fim, você não se tornará próspero porque desejou. Você se tornará próspero porque se forçou. E nesse esforço, forjará a mentalidade, o caráter e a estrutura interna necessária para manter tudo o que o universo, em breve, colocará em suas mãos. Você já parou para pensar quantas vezes perdeu oportunidades simplesmente porque se deixou levar pelo estado emocional do momento? Quantos dias foram desperdiçados porque você esperava acordar melhor para começar? A verdade é dura, mas libertadora. A vida não vai esperar você se sentir bem para começar a te recompensar. Ela recompensa aqueles que, apesar do que sentem, decidem fazer. E é aqui que mora um dos segredos mais poderosos da evolução em abundância: a autodireção emocional. Aprender a não ser refém do que sente. Aprender a agir com base em decisões superiores e não em emoções passageiras. Napoleon Hill chamava isso de domínio próprio e dizia que ele é o verdadeiro início do poder pessoal. Porque quem não comanda suas emoções será comandado por elas e permanecerá preso aos mesmos ciclos para sempre. A emoção grita, mas o propósito sussurra. E é sua responsabilidade aprender a ouvir o que importa. Você quer ter mais energia? Seja intencional com o que consome, não apenas com o que come, mas com o que lê, com o que assiste, com as conversas que permite. Seu ambiente alimenta ou destrói sua força. Suas decisões são moldadas, ainda que sutilmente, pelo que está ao seu redor. Portanto, escolha o que te fortalece, o que te puxa para frente, o que te conecta com quem você quer se tornar. Se você quer evoluir em direção à abundância, o primeiro passo é sair do papel de vítima. Pare de dizer estou cansado demais, hoje não dá, não estou inspirado. Essa linguagem é o vocabulário da mediocridade. E não há prosperidade para quem escolhe se expressar pela limitação. Ao contrário, comece a falar como alguém que já está em processo. Diga, mesmo cansado eu faço. Hoje é o dia de crescer. A ação vem antes da motivação. Isso não é positivismo cego, é treinamento mental. É uma prática intencional de moldar seu pensamento para sustentar a identidade que você quer manifestar. Lembre-se, a linguagem que você usa é o espelho da sua mentalidade. Se você quer riqueza, fale como quem está construindo. Se você quer disciplina, fale como quem já tem. Se você quer foco,
Elimine palavras que justificam dispersão, porque o cérebro escuta, e o que você diz com frequência se transforma no que você acredita. Napoleon Hill dedicou décadas estudando os homens mais ricos e influentes do mundo e descobriu um padrão inevitável. Todos eles agiam com a certeza de que estavam a caminho, mesmo antes dos resultados, mesmo antes das vitórias visíveis. Eles se moviam como quem já sabia, porque sabiam por dentro. Essa certeza interior só nasce da repetição, da prática, do movimento mesmo sem garantias. É ela que gera convicção, e é essa convicção que atrai recursos, pessoas, conexões, oportunidades. O mundo externo se alinha com o interno, mas só depois que você prova com ação que está pronto. Você quer que a vida te leve a sério? Então comece a se levar a sério. Prove todos os dias que você é digno do que deseja. Prove para si mesmo, não com promessas, mas com ação. O universo respeita quem se compromete, quem diz e faz, quem não desiste diante do primeiro obstáculo. E é por isso que a prática precisa ser forçada nos primeiros estágios. Porque seu cérebro, seu corpo, seus hábitos ainda estão operando sob a velha programação. Eles vão resistir, vão tentar te puxar de volta para o conforto, vão usar qualquer argumento para te fazer parar, mas você não vai parar. Você vai continuar, vai repetir, vai insistir, porque sabe o que está construindo. E essa insistência, esse esforço consciente e repetido, é o que inicia o processo de transição de uma mente comum para uma mente excepcional, uma mente treinada, direcionada, capaz de escolher o longo prazo mesmo diante de uma tentação de curto. Agora, preste atenção nisso. Não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Não é sobre fazer muito em um dia e depois parar. É sobre fazer o necessário, todos os dias, sem parar. O esforço concentrado pode até gerar resultados pontuais, mas é o esforço repetido que gera transformação duradoura. Pense em uma árvore. Quando você planta a semente, nada acontece na superfície. Mas, sob a terra, as raízes estão sendo formadas. Elas se aprofundam, se conectam, se fortalecem. Só depois disso o tronco começa a crescer. E então, um dia, surgem os primeiros frutos. Mas tudo começou invisível, tudo começou sem provas. Assim também é com sua evolução. Nos primeiros dias, nada parecerá diferente. Você ainda se sentirá inseguro, ainda terá dúvidas. Ainda não verá mudanças externas, mas por dentro as raízes estão se formando, sua identidade está sendo reestruturada, sua energia está mudando, sua mente está se reorganizando. E se você continuar, o mundo vai perceber, e vai mesmo, porque a verdadeira abundância não precisa ser anunciada, ela se impõe pela presença, pela postura, pela clareza, pela firmeza com que você caminha. E essa firmeza não vem de onde você está, ela vem de onde você decidiu chegar. Então, daqui em diante, torne-se alguém que se força todos os dias, não por obrigação, mas por decisão, por visão, por responsabilidade com a vida grandiosa que você sabe que merece viver. Acredite, a prática silenciosa de hoje é o que sustentará o sucesso visível de amanhã. E quando esse amanhã chegar, porque ele vai chegar, você estará pronto. Pronto porque não esperou, pronto porque construiu, pronto porque se forçou. Você já entendeu o que é a prática forçada que molda o seu novo eu. Agora é hora de compreender que o mundo que você deseja conquistar exige a morte simbólica do antigo você. Aquele que negocia com a preguiça, que busca justificativas para adiar, que se sabota diante da menor dificuldade, esse você precisa ser deixado para trás. Não com raiva, mas com clareza, com firmeza, com decisão.
A evolução em abundância não acontece sem perdas. Você vai perder o conforto de culpar os outros. Vai perder a anestesia de viver no automático. Vai perder amigos que só sabiam te manter na mesma versão limitada. Vai perder a liberdade de procrastinar sem culpa. Mas em troca, você vai ganhar algo infinitamente maior. A sensação inabalável de estar no comando da própria vida. E é exatamente esse tipo de perda que assusta. Porque não se trata apenas de mudar hábitos. Trata-se de mudar a percepção sobre si mesmo. De quebrar o vínculo emocional com a própria estagnação. De encarar de frente o que você tolerou por tempo demais. Napoleon Hill dizia que os obstáculos são testes colocados pelo universo para medir a intensidade do seu desejo. E aqui vai a pergunta que você precisa encarar com sinceridade. Até onde você está disposto a ir para se tornar quem nasceu para ser? Porque veja bem, querer não é o bastante. Desejar não move montanhas. O mundo está cheio de pessoas que querem uma nova vida, mas continuam alimentando velhos comportamentos. Você só começa a se mover de verdade quando toma a decisão interna e inegociável de não voltar mais para trás. É nesse ponto que a transformação ganha velocidade, porque sua prática diária, antes baseada em esforço, passa a ser movida por convicção. Você já não pratica porque precisa. Você pratica porque é quem você se tornou. A prática vira parte da sua natureza, e essa é a verdadeira abundância. Viver de forma coerente com a sua melhor versão todos os dias. Isso não significa perfeição, significa firmeza, significa que você não se entrega ao primeiro tropeço, que não joga fora um processo inteiro por causa de uma falha. Que entende que escorregar é parte do caminho, mas permanecer caído jamais. Pense no que acontece com um artista que pinta todos os dias, mesmo sem inspiração. Mesmo com medo de não estar criando algo bom, mesmo com a mente cansada. A maioria não vê valor nisso, mas um dia algo muda. O traço se aprimora, o olhar ganha profundidade, a técnica se refina e, de repente, o mundo começa a enxergar o gênio que estava sendo forjado em silêncio. É assim com qualquer área da sua vida. Você precisa ser o artista do seu próprio destino. E a sua ferramenta mais poderosa é a repetição consciente. Não espere que te valorizem. Valorize-se através da sua ação. O respeito começa quando você começa a se respeitar. E esse respeito se conquista com disciplina. A prática forçada não é prisão. Ela é o treino da liberdade. A liberdade de não depender de humor, nem de validação, nem de circunstância. É a liberdade de acordar e saber exatamente o que precisa ser feito e fazer ponto final. Você já notou como os que vivem em escassez estão sempre à mercê do acaso? Eles esperam que algo externo mude para então se movimentarem. Já os que vivem em abundância são movidos pela visão. Eles não precisam que tudo esteja alinhado para começar. Eles alinham tudo através do começo. Essa postura mental é o que muda o jogo. Você quer mais dinheiro, mais reconhecimento, mais paz, mais energia? Então pare de pedir isso ao mundo e comece a praticar isso em você, porque o universo não entrega a abundância para quem ainda se comporta como quem vive na escassez. Ele responde à coerência, à repetição, ao comprometimento. O que está em jogo aqui não é apenas o que você faz, mas o que você se torna ao repetir isso todos os dias. Cada vez que você cumpre sua prática, mesmo quando está difícil, você coloca mais um tijolo na fundação da sua nova identidade. Uma identidade firme, próspera, confiável, inspiradora. E essa identidade começa a ter efeitos colaterais. As pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente em você. Sua energia muda, sua fala carrega mais peso, sua presença inspira mais confiança. E isso acontece sem que você precise se exibir. Porque a constância tem uma vibração silenciosa que o mundo inteiro consegue sentir.
É nesse estágio que você começa a atrair e não mais a correr atrás. Porque agora você é quem gera valor. Você é quem movimenta a energia. Você é quem emana decisão. Você se tornou de fato alguém que está em evolução, e isso atrai tudo o que estiver na mesma frequência. A evolução em abundância se torna então uma consequência natural, não mais uma meta distante. Porque você finalmente entendeu que não se trata de conquistar algo, trata-se de se tornar alguém. E o segredo para isso está nas práticas que você se força a repetir todos os dias. Não porque são fáceis, mas porque são necessárias. Por isso, reveja sua lista de prioridades. Pergunte-se: o que eu tenho feito diariamente que me aproxima da vida que desejo? O que ainda estou tolerando em minha rotina que me prende à velha versão de mim mesmo? Quais hábitos preciso enterrar e quais práticas preciso tornar sagradas? Anote, decida, cumpra. E quando a dúvida surgir, volte a esse princípio. Não importa como eu me sinto, importa o que eu escolhi fazer. A emoção pode esperar, a missão não. Você é capaz de muito mais do que acredita. Mas esse poder não será revelado enquanto você continuar se guiando pelo que sente. Ele só emergirá quando você se guiar pelo que decidiu. Agora que você compreendeu a força que existe na repetição diária, precisa aceitar a última e mais libertadora verdade deste processo. A abundância não é um lugar onde você chega, é uma forma de viver. Não se trata de um prêmio no fim da linha, mas de um estado mental que você ativa todos os dias com suas decisões. Você não acorda próspero apenas quando conquista algo grande. Você acorda próspero quando escolhe se tornar melhor do que foi ontem. Quando honra seu propósito com pequenas atitudes. Quando diz sim ao que te fortalece e não ao que te enfraquece. Abundância é clareza, é firmeza, é ação, não é sorte. Napoleon Hill dizia que o sucesso é uma realização progressiva de um ideal digno. Isso significa que ele não acontece em um instante específico. Ele se manifesta todos os dias, nos detalhes. No modo como você trata sua saúde, sua mente, seu dinheiro, suas palavras, seu tempo. Cada um desses campos é um reflexo direto da sua consciência de abundância. Você quer viver em prosperidade? Então comece a agir como alguém que respeita o que tem, que cultiva o que importa, que transforma o comum em sagrado, porque aquele que cuida bem do pouco, constrói o muito. Observe os grandes realizadores da história. Nenhum deles começou com tudo, mas todos começaram com algo. A decisão de não desperdiçar mais um dia vivendo abaixo do próprio potencial. Eles não esperaram a validação do mundo. Começaram no escuro, na dúvida, mas começaram e continuaram, dia após dia, prática após prática, até que a realidade começou a refletir a firmeza que carregavam por dentro. E é isso que você está construindo aqui, uma nova realidade, uma vida onde sua palavra tem valor, onde seus hábitos são firmes, onde sua energia é clara, onde sua mente não se rende ao cansaço, ao medo ou à preguiça. Uma vida onde o seu caráter é o solo fértil da sua abundância. Mas para isso, você precisa ser honesto consigo mesmo. Precisa olhar para dentro e perguntar: eu tenho feito o necessário ou apenas o conveniente? Porque só há transformação real quando você para de aceitar menos de si mesmo. Quando você decide, com seriedade, que a vida que deseja é inegociável. E essa decisão não precisa de anúncio, ela só precisa de prática. A partir de hoje, estabeleça um compromisso silencioso. Praticar todos os dias uma ação alinhada com a sua nova identidade. Não importa quão pequena ela seja, o que importa é a intenção, a repetição, o ato de provar para si mesmo que você não está mais brincando com seus próprios sonhos. Esse compromisso vai gerar desconforto, sim, vai gerar dúvida, vai gerar resistência,
mas também vai gerar força, respeito próprio, autoconfiança. Vai te tornar alguém que carrega a autoridade não na voz, mas na postura. Alguém que não precisa convencer ninguém, porque a própria vida já começa a falar por ele. E se você se mantiver firme, algo extraordinário vai acontecer. Sem perceber, você vai olhar para trás e mal reconhecer a versão antiga de si mesmo. Porque você terá construído, com práticas diárias e inegociáveis, uma mentalidade próspera, disciplinada e inabalável. Esse é o verdadeiro legado, a verdadeira abundância. E ela começa agora. Por isso, antes de seguir para o próximo desafio do seu dia, faça algo com esse momento. Escreva o hábito que você vai praticar todos os dias a partir de hoje. Um só. Claro, simples e transformador. Depois, cumpra. Não importa se está animado ou não, se está sozinho ou não, se é difícil ou não. Apenas cumpra. Viva a abundância. Mas mais do que isso, pratique a abundância, forçando-se, moldando-se, superando-se. Porque a verdadeira riqueza é ser fiel ao seu propósito, mesmo quando ninguém está vendo. E isso ninguém pode tirar de você. Há um momento na jornada de todo ser humano que decide evoluir, em que a pergunta muda. Ela deixa de ser, como eu chego lá? E passa a ser, como eu posso ser ainda mais firme no caminho? Esse é o divisor de águas. O momento em que a motivação não é mais movida pelo desejo de fugir da dor, da escassez ou da insegurança, mas sim pelo desejo de honrar o próprio potencial. Esse instante marca uma transição silenciosa, mas definitiva. Você deixa de correr atrás de resultados e começa a construir presença. Deixa de medir progresso apenas pelo que conquistou e passa a avaliar tudo pela consistência com que você se mantém comprometido. E esse novo padrão não pode ser mais frágil. Ele precisa ser blindado. Precisa ser sustentado por princípios, por decisões que você não precisa revisar a cada manhã. Elas já foram tomadas. E agora, você só executa. Por isso, não busque apenas metas. Busque a construção de um código pessoal. Um conjunto de práticas e valores inegociáveis, que funcionem como pilares da sua conduta, mesmo quando ninguém está por perto. Esse código pode começar simples. Acordar no horário prometido. Cuidar do corpo com dignidade. Nutrir a mente com sabedoria. Falar apenas o que constrói, cumprir o que prometeu e sempre, sempre dar um passo a mais do que o esperado. Essas são âncoras. Elas te puxam de volta quando a maré da distração tenta te levar. São elas que fazem você lembrar, mesmo nos dias mais difíceis, de quem está se tornando. E é esse quem que importa. A vida abundante não é feita de acontecimentos marcantes. Ela é feita de posturas consistentes. Posturas que você repete até que se tornem parte do seu DNA. Posturas que, com o tempo, moldam não só sua rotina, mas o modo como o mundo te enxerga e, mais importante, como você se enxerga. Se você quer resultados grandiosos, precisa de fundamentos grandiosos. E isso começa agora, com o que você decide tolerar, com o que você escolhe repetir, com o que você faz quando ninguém cobra, quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, porque é nesse exato ponto que os comuns param e os extraordinários seguem. Você está a uma prática de distância de um novo nível, a uma repetição de distância de uma nova convicção, a uma escolha consciente de distância da pessoa que você pode ser. E quando essa decisão é feita com integridade, não há força no mundo que possa impedir o crescimento que se segue. Sim, haverá dias escuros, dias em que tudo parecerá estagnado, mas nesses dias, lembre-se, o crescimento não acontece no brilho, mas na raiz. É no invisível que o verdadeiro trabalho acontece. É na constância que o impossível começa a ceder. E se esse conteúdo acendeu em você a centelha de um novo ciclo, caminhe com a gente.
Inscreva-se no canal e continue nutrindo sua mente com ideias que constroem, não que distraem. Mentes comprometidas com a excelência não podem andar sozinhas. Elas precisam se fortalecer umas às outras. E é isso que construímos aqui, todos os dias. Então insista, não por vaidade, mas por responsabilidade. Não por orgulho, mas por missão. Não porque alguém está te observando, mas porque você está comprometido com algo maior do que o conforto, maior do que a opinião alheia, maior até do que a recompensa, a sua transformação.